Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade à leitura do nosso livro Libertação, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo os nossos trabalhadores, irmãos, simpatizantes do nosso grupo espírita Francisco Xavier. Hoje nós vamos dar prosseguimento à leitura. Vamos iniciar o capítulo 19. Tá? Para lembrar, o capítulo 18, que foi lindíssimo, foi palavras da benfeitora Matilde, que esclareceu tantas coisas até sobre a reencarnação, aqueles espíritos que estavam se aproximando dali, sequiosos de voltar logo à Terra, porque se acordaram e viram quantas coisas erradas fizeram. E ela conta ali, elucida, que precisa um tempo na espiritualidade, lá nas colônias, para se preparar para retornar, E não é assim que vai vir rapidinho, Tem que fazer uma pausa, tem que fazer um trabalho, tem que fazer até umas aulas lá, E auxiliar também nas colônias, Então, hoje nós vamos iniciar esse capítulo, Precioso Entendimento. Certo, acreditando haver transmitido a nós outros dos ensinamentos que podíamos receber, a nobre mensageira recomendou a Eloy trouxesse Margarida àquele plenário amoroso, deixando perceber que pretendia consolidar-lhe o equilíbrio e fortalecer-lhe a resistência. Transcorrido alguns minutos, a esposa de Gabriel, que se convertera em objeto de nossas melhores atenções naqueles dias, desligada do envoltório denso, comparou ao cenáculo. Mostrava passo vacilante e estranho alheamento no olhar, revelando a semi-inconsciência em que se demorava. Ao que me pareceu, a luz reinante não lhe afetou o olhar. Caracterizava-se naquela hora pelos movimentos impulsivos, caminhando em nosso meio como se fosse sonâmbula vulgar. Maquinalmente se asilou nos braços maternos que Matilde lhe oferecia, e tão depressa se acolheu no regaço da benfeitora que a envolvia em doce ternura, reagiu favoravelmente. Contemplando-se então, assustadiça, parecia acordar pouco a pouco. A protetora, interessada em despertar-lhe alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhe passos ao longo do cérebro, operação que não pude compreender tão bem quanto desejava. Reparei, contudo, que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão de manifestação do pensamento, tanto quanto ao longo de toda a região do simpático, esclarecendo-me o instrutor mais tarde que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado em maior ou menor grau à hipnose profunda ou à anestesia temporária a que desce a mente da criatura através de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores, e para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Que lindo! Fenômenos de metabolismo na organização perispirítica fizeram-se patentes à nossa observação, porque Margarida expelia, através do tórax e das mãos, fluidos cinzentos escuros, em forma de vapor tenuíssimo, a desfazer-se no vasto oceano de oxigênio comum. Logo após semelhante operação de limpeza, as zonas do sistema endócrino emitiam radiações diamantinas, figurando-se uma constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito, até ali opaco e vulgar. O tempo que ela ficou, sobre aquela... dependendo, e assediada por aquela gangue de espíritos, que hipnotizavam, colocaram coisas na mente dela, até ovoides, Imagina,
Tem que fazer uma limpeza profunda mesmo, e é isso que está acontecendo aqui. Lembra aquele capítulo que contava que ela estava ali com 60 entidades assediando ela? Olha só, né? Tudo lá na casa aquela dela, na casa dela, na residência, né? Ali acionando toda aquela sombra, né? Do peito de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas, e tudo nos fazia crer que a tutelada de Gulbe se achava naquela hora num banho autêntico de essências divinas. Olha que lindo! A certa altura do singular processo de despertamento, a jovem senhora abriu desmedidamente os olhos, qual criança espantada, e fixou-os com expressão de assombro, ensaiando o movimento de recuo e pavor. Mas em se voltando com o semblante doce e iluminado da benfeitora, aquietou-se brandamente, como que magnetizada por indefinível amor. Matilde osculou enternecida, e ao contato daqueles lábios sublimes, Margarida, mostrando-se tocada nos recessos do ser, abraçou-lhe o busto, evidenciando ânsia suprema de integração espiritual. Que beleza, né? Parecendo desvairada de repentino júbilo, bragou em lágrimas comoventes: Mãe, querida mãezinha! Olha que lindo reencontro, né? Sim, minha filha, sou eu, disse a interlocutora, afagando-a com extremo afeto. O amor jamais desaparecerá. A união das almas vence o tempo e a morte. Por que me abandonastes? Inquiriu a esposa de Gabriel, colando-se-lhe ao coração num transporte de inexprimível ventura. Nunca te esqueci, elucidou a benfeitora, acolhendo-a com mais intensa ternura. O país da neblina carnal muitas vezes parece distanciar-nos um dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. A neblina carnal é aqui, né, meus amados? Nossas aspirações e esperanças se confundem, quais pontos de luz nas trevas da separação. Assim como as estrelas se assemelham a balizas brilhantes no nevoeiro noturno, recordando-nos o infinito e a eternidade. Ao som carinhoso daquelas palavras, a Isa, obsediada, parecia acordar cada vez mais largamente em nosso plano. De olhos ansiosos, fixo na protetora, como que magnetizada por incomensurável afeto, ponderou entre lágrimas: Mãezinha querida, estou cansada e infeliz. Quando a boa luta apenas começa? Perguntou Matilde sorrindo. Sinto-me cercada de inimigos sem entranhas. Devo ser atormentada dia e noite. Noto invencível antagonismo entre os meus sentimentos e a realidade humana. O próprio matrimônio em que eu depositava os mais caros sonhos não me foi senão escuro livro de desenganos cruéis. Trago meu coração extenuado e oprimido. Frustração e ruína espiritual seguem-me de perto. Por isso, sou um fardo pesado ao esposo dedicado e digno de melhor sorte. Soluços violentos impediram-na de continuar. A veneranda emissária enxugou-lhe o pranto e falou bondosa: Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil, ante a glória infinita que em companhia dele podemos recolher. Todos possuímos culposo pretérito a de redimir. É imperioso reconhecer, todavia, que se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias. Para isso, no entanto, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. Somos diamantes brutos, revestidos pelo duro cascalho de nossas milenárias imperfeições.
localizados pela magnanimidade do Senhor na ourivesaria da terra. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. Que dizer da pedra preciosa que fugisse às mãos do lapidário do barro, que repelisse a influência do olheiro? Modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários. O inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Na maioria das vezes, atende à incompreensão quanto qualquer um de nós. Procede em determinada linha de pensamento, porque se acredita em roteiro infalível, aos próprios olhos, nos lances do trabalho a que se empenhou, nos círculos da vida, enfrenta, qual ocorre a nós mesmos, problemas de visão que só o tempo, aliado ao esforço pessoal na execução do bem, conseguirá decidir. O batráquio e a ave caracterizam-se por impulsos diferentes, não obstante filhos do mesmo mundo. É necessário, Margarida, sabermos utilizar o inimigo, nele situando nossa lição benfeitora. Seremos adversários natural da obra dos anjos na esfera menos elevada que atravessamos presentemente. Todavia, as potências angélicas não nos punem a incapacidade temporária de compreensão ante os serviços divinos que lhes cabem na economia do universo. Ao invés de condenar-nos, identificam-nos as deficiências compadecidamente e estende-nos braços fraternos através de 1000 recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. Que beleza de fala dela com essa filha, né? Que coisa linda. Para nós todos que estamos estudando o livro, né? É uma bênção. E nós temos que parar de nos queixar e conduzir a nossa vida com muita fé, com muita coragem, né? É isso aqui que está nos levando, né? A esse entendimento, como ela está falando, que bênção, né? Verificando-se pequena pausa nas observações maternais, a jovem senhora obtemperou elevada. Amada mãezinha, pudesse meus ouvidos guardar sempre a doce música de tuas palavras. Tristemente antevejo o torvelino das dificuldades terrenas a que devo retornar. Tudo agora é consolação e esperança. Todavia, amanhã serei novamente prisioneira no cárcere físico e caminharei de memória anestesiada, em conflito incessante com os monstros que me assediam. Este, filha, acrescentou Matilde afetuosa, é o imperativo da tarefa que te compete realizar. Entretanto, não percas os tesouros do tempo em considerações inúteis. Enche as tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda a beleza. A inteligência que de algum modo já se evadiu das limitações da animalidade encontra-se no corpo da carne. A maneira do lidador num estágio de provas benfeitoras. Lá dentro, na arena, das possibilidades sublimes que a região do nevoeiro oferece a quem se caminhe para cima e a quem se dirija para baixo. Não fujas no óbice valioso na corrida do aperfeiçoamento, nem sorvas o mentiroso elixir da ilusão, apaixonadamente usado por todos os que se deixaram vencer pelas tentações do desânimo, incapazes de aceitar o desafio que o mundo lhes endereça. A vida, para toda alma que triunfa no carreiro áspero, é serviço, movimento, ascensão. É a rajada de luta que te conduzirá ao píncaro luminoso. Não te suponha sozinha na jornada áspera. Outras, aos milhares, suam e sangram em silêncio,
passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo, sem a bênção de um lar. Não conhecem como tu a dádiva de um corpo normal, nem podem guardar os mínimos sonhos que arregimentas no coração feminil. São homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam despercebidas e humilhadas do berço ao túmulo. Respiram em regime de tortura moral e seguem estrada fora, desprotegidos e dilacerados aos olhos do mundo, abafando os próprios soluços que, se ouvidos, lhes acarretariam implacável punição. Entretanto, apesar do espesso véu de lágrimas que lhes dificulta a marcha, continuam caminhando impávidos, contando com um amanhã cada vez mais imprecisos e distante que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. Margarida, que assinalava eternecidamente a argumentação, rogou o súplice: Mãezinha querida, ensina-me a continuar. Desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Não procure ser atendida em todos os teus desejos, falou a benfeitora suavemente, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamam arrimo e braço forte. Ajuda antes de procurares auxílios. Compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros sem desculpar a ti mesmo. Ampara sem a intenção de ser amparada. Dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te aparece melhor que és, mas busca em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Que beleza! Que lindo, né? É uma lição esse diálogo, lição para todos nós. Para que a gente nunca reclame, para que a gente não se queixe, para que a gente sempre agradeça, gratidão, né, à vida, à existência, à caminhada com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, né, meus amados? É isso que nos vale. Então, queridos, vamos encerrando aqui esse capítulo lindíssimo. Eu agradeço de coração, continue assistindo o nosso canal, acionando todos os nossos trabalhos, né? E que Deus, com a sua infinita misericórdia, nos ampare sempre, nos abençoe. Jesus sempre no comando. Que assim seja. Até a próxima. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.